falando da nossa situação aqui, entendeu? Por exemplo, se eu estou pregando e alguém boceja, eu já fico preocupado. Tá dando para entender? Se a pessoa começa, porque tem crente pirracento, né? Ele levanta, não levanta para ir embora, ele levanta para te mostrar que não gostou. A que ponto chegamos, né? Aí acontece, poxa, se isso é um negócio que incomoda, imagina a situação do cara. Fala, Fernando. Há 3 semanas atrás eu fiz a oração do céu de Isaías 52. Não sei o que me chamou a atenção de observar a igreja. Meia dúzia apenas estavam fixados no altar. O resto, meu irmão, está assim, está disperso. Aí eu não sei nem que posição que eu fiquei chateado. E se brigar, o cliente vai para outra igreja, entendeu? Vai para a igreja lá onde dá dízimo de 7%. Ou fica boicotando até você cansar e sair. Ainda tem essa, a maioria gosta dele ou não. Se não gostar, não vão ter que dar. Exatamente, porque ainda tem essa situação. Tem gente, não me pergunte para que céu esse tipo de gente está indo. Mas tem gente que realmente é assim mesmo. Ah, é o Janildo que vai pregar? Se for para o culto, ainda dê graças a Deus. Porque a tendência é nem ir para o culto. E se for, faz questão de ou fazer aquela coisa assim, ó. Tá chato pra caramba essa mensagem. Ou te olhar com cara feia para ver se você fala alguma coisa para te desequilibrar. Eu não sei que tipo de crente é esse, tá entendendo? Mas vai pro céu de Nárnia, tá indo. E aí nesse caso, né, é importante a gente observar aqui, né? Deixa eu ver aqui, por exemplo, eu cheguei a falar, né, da parte da cisterna rota. Vamos só estender um pouquinho, depois a gente pega o lanche para a gente fechar aqui. E aí, observa bem, continuando aqui sobre o relato da vocação, né, de Jeremias. Não é muito fácil distinguir nesta área temática o que é autenticamente jeremiânico e o que é redacional, pois a escola deuteronomística retoma a mesma temática e terminologia, mas parece apenas reproduzir, tipificar e generalizar a mensagem de Jeremias. Até a culpa humana Jeremias percebe com a mesma radicalidade de Oséias, capítulo 5, versículo 4, né? Então a gente observa aqui quando ele diz: ainda que te laves com salitre e uses muito sabão para ti, a mácula da tua culpa permanecerá diante de mim. Também o cara é chato, né? O pessoal está querendo viver a vida deles em paz e vem o profeta e fala uns negócios desses. O pessoal não pode nem pecar direito, que está lá o profeta no ouvido deles. E aí nesse caso, a maldade, né, tornou-se como, a referência, né, capítulo 2, 22. Conferir com o capítulo 3, versículos de 1 a 5, capítulo 17, versículo 1 e versículo 9, e capítulo 30, versículo 12. A maldade tornou-se como que a segunda natureza do ser humano, como diz W. Rudolph, de que não pode, como diz no capítulo 13, 23, nem quer, capítulo 6, 16, se desfazer. De novo se conjugam a compulsão interna inevitável e vontade própria, caráter e conduta, incapacidade e falta de vontade. Israel tem ouvidos incircuncisos que não pode ouvir, capítulo 6, versículo 10. Esta obstinação parece a Jeremias tão desnaturada e absurda, como também já considerava Isaías. É bom lembrar do capítulo 1, versículo 2, do capítulo 5, versículo de 1 a 7. Acaso se esquece uma virgem de seus adornos e uma noiva de seu cinto? Por exemplo, você vai reparar, né, que aquela mulher que já está casada, muitas vezes está meio que assim a moda Bangu, mas a menininha que está arrumando namorado, deu para entender? Pode reparar, né? É triste isso, né? Porque aí depois a mulher separa e volta a querer investir. Não podia ter investido, né, quando estava casada. E aí nesse caso, né, por exemplo, a gente olha para a situação e verifica que assim, acaso uma virgem se esquece dos adornos, ou a noiva do cinto? Mas o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta, né? Então o meu povo não consegue ter uma atenção a mim, nem como uma virgem tem com os adornos.
né? E aí, capítulo 2, versículo 32, conferir com o versículo 10, e capítulo 6, versículo 10, capítulo 8, versículo 4 em diante, capítulo 12, versículo 8. Procura-se em vão nos becos e praças de Jerusalém por um homem que pratique a justiça. Procura-se em vão nos becos e praças de Jerusalém por um homem que pratica a justiça, né? Então, por exemplo, diante, capítulo 5, versículo 1, diante de um testemunho tão impressionante, é pouco provável, não só por motivos linguísticos, mas também pelo conteúdo, que a redação esteja com razão, quando nos relatos na terceira pessoa resume a mensagem de Jeremias com o chamado à conversão, capítulo 36, versículos 3, versículo 7, e capítulo 26, versículo 3. No contexto da mensagem de juízo, a intenção de induzir o povo a penitenciar-se é mencionada apenas uma única vez nos textos metrificados, e neste caso, capítulo 23, versículo 22, provavelmente se trata de um acréscimo. Como já acontecia com os profetas antigos, Isaías 9, versículo 12, Oséias 7, versículo 10 e outras, o chamado de Jeremias ao arrependimento não mais promete a salvação, mas serve para acusar Israel justamente por não voltar atrás. Lembra daquela questão de que assim, tem duas situações aqui. A gente tem, por exemplo, o fato do povo ter uma inclinação para o mal e decidir fazer o mal. Qual é a diferença de um para o outro? Uma coisa é, em pecado me concebeu a minha mãe, eu tenho uma inclinação para o mal. Outra coisa é eu tomar a decisão de praticar o mal. Vou pegar uma situação como a minha, né? Quando eu falo sobre depressão, muita gente tem a dúvida por causa de eu ser uma pessoa dinâmica. Tem até um rapaz lá perto da minha casa que ele fala assim: desacelera, pastor, desacelera, está sempre correndo de um lugar para outro, né? E aí o que acontece? Tem gente que pensa assim: depressão é alguém que está triste. E aí eu costumo dizer, gente, tristeza eu senti quando minha mãe morreu. A depressão tem a ver com a falta de vitalidade. Por exemplo, hoje de tarde eu tive vontade de dormir, só que eu falei assim: eu não vou me entregar aqui. E não é uma vontade de dormir de sono, é a vontade de ficar prostrado. Eu não sei se dá para perceber a diferença. Vontade de dormir de sono é o seguinte: você ralou igual um condenado, né? E aí você vai e fala assim: eu daria tudo para dormir agora. Agora, você dormiu à noite, e aí você acorda, e aí aquela vontade assim: quero ficar deitado, mas não deitado para dormir, mas o deitado para não ver o dia passar. Eu não sei explicar isso para quem não passa por isso, né? E aí o que acontece? E aí vem aquela angústia. A tua vontade é de tomar ou ansiolítico ou antidepressivo, mas você tem que obedecer à recomendação médica. É para tomar dia sim, dia não, o ansiolítico de noite e o antidepressivo de manhã. Então, vou segurar a onda, é só na hora de dormir. Aí vem aquela coisa de ver as coisas de um modo mais complicado. E aí você tem que estar sempre dizendo o seguinte: não, peraí, existe uma alternativa, existe um jeito. Ou seja, o meu organismo está me empurrando para um lado. O que me ajuda é o meu pensamento. Porque tem crente que não é depressivo, mas o cara pensa negativo. Então, se eu pensasse negativo, eu estava lascado, né? Então, assim, tem crente que parece que ele é depressivo. Ele não é depressivo, ele pensa negativo. Se ele pensar positivo, a vida dele melhora. Aí nesse caso, né, por exemplo, nessa situação, né, olha só quanta coisa fica contra mim. E aí você quer estudar, mas aí dá aquela coisa de querer ficar prostrado. E aí você quer fazer um negócio, mas aí dá aquela canseira que você não sabe de onde. E aí você fica meio para baixo, meio jururu, fica meio desanimado, fica meio assim, fica meio assado, tal. Isso é o que? É a inclinação. Mas eu vou ao médico. Agora não dá para fazer atividade física porque eu estou com pouca grana, né? Mas eu estava indo para a academia, né? Porque eu sabia que eu precisava da academia para dar uma levantada hormonal, né? De repente eu vou ver até o que eu corto para voltar para a academia. Então observa bem como é que são as coisas. Assim, existe a circunstância e existe a decisão. Então o que está acontecendo aqui? O povo tem a inclinação para o pecado, mas o povo também decide pecar.
Essa é a parte complicada. Isaías, quando fala, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele tem um contato com o seu próprio pecado e ele fica assim, pô, gente, meu Deus, eu prefiro morrer do que viver desse jeito. Eu não quero te desagradar. Lembra, o bem que quero fazer eu não faço, o mal que não quero fazer esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então é um tipo de situação em que assim, nessa hora vai ter aquele crente que vai falar, enquanto tem uns que falam que eu sou exigente, porque eu pego e prego pesado, do outro lado vai ter gente que vai dizer que eu sou de porta larga. Por quê? Porque da mesma forma que eu prego contra a safadeza, quando o indivíduo está ali chorando, porque ele não consegue se libertar de um determinado problema, eu sou solidário a ele, por quê? Porque tem áreas da minha vida também que é difícil, e tem áreas difíceis na vida do fofoqueiro. Uma delas é a inclinação de fazer fofoca, só que ele acha que ele não tem defeito, por isso que ele está falando mal do outro. Então, observa bem, aquela questão de vamos pregar contra o pecado, mas entender que, olha, está todo mundo no mesmo corredor, no quesito deu ruim, está todo mundo na mesma situação. E aí o profeta, ele faz o quê? Ele prega contra, principalmente, essa decisão, que é de rejeição à advertência, à exortação, ao chamamento à conversão. Não sei se deu para perceber a situação, né? E aí, para a gente fechar, vindo aqui, né, a intenção dele é induzir o povo a quê? A penitenciar-se. E aí a gente observa, né, que por exemplo, a acusação é porque Israel se recusa a voltar atrás. Esse juízo crítico provavelmente vale para exortações em geral, embora nós tenhamos de ter ressalvas em relação a certas palavras suspeitas de serem acréscimos redacionais, como o capítulo 4, versículo 3 em diante. Uma função bem diferente adquire a exortação, inclusive o chamado ao arrependimento, quando é enquadrada dentro da mensagem de salvação. Apesar da diferença que há entre a palavra do profeta e a redação dos livros proféticos, falamos na semana passada, não se pode esquecer que também o trabalho redacional pode ressaltar a impenitência do povo, ou seja, o cara que está redigindo, ele pode chegar e botar assim, e o povo também não escutou o profeta. Entende como é que é o negócio? Então o cara que está redigindo, ele pode dizer o seguinte, esse povo rejeitou a palavra do profeta, como alguém que pode ter redigido, e Moisés morreu em tal lugar, embora o livro seja de autoria mosaica. E aí a gente, por exemplo, vai perceber, né, a questão do tipo, até que ponto então o chamado ao arrependimento constitui uma proposta ainda válida na situação do exílio. Então é essa questão em que há uma discussão sobre a questão da autoria e em relação à questão da época e da redação. Vamos para o lanche então, 9h10 a gente está de volta. Pastor, oi. Impenitência esqueci. A questão da sua confissão, do seu arrependimento. Arrependimento? Exatamente, aquela ideia de que é o seguinte, eu estou me arrependendo, eu estou para baixo, eu estou confessando, eu estou aqui abrindo meu coração para admitir minha culpa. No caso de penitência, então é sofrimento. A palavra não é bem sofrimento, é sofrimento, mas a questão da penitência, fica à vontade. Só me dá licença para você me retirar. Tranquilo, vai lá, eu marco você no próximo vídeo, tá beleza? Né? Que não é Isabel, é para marcar Rita. Entende? Então, assim, essa questão, ela está muito mais, né, relacionada ao aspecto, né, do quebrantamento do coração, do que necessariamente uma questão da pessoa tá sofrendo. Tá entendendo? Eu vou pegar aqui. O lado bom de vir com os dicionários é isso, né? Agora eu vou para o dicionário de teologia, porque não adianta ir para o Aurélio. De acordo com o dicionário de teologia da editora Vida, né, a gente tem aqui o seguinte: na tradição católica romana, penitência seria o sacramento da reconciliação em que a pessoa arrependida é reconciliada com Deus e com a igreja por meio do perdão do pecado.
Muitas vezes a reconciliação ocorre após o penitente cumprir algum ato prescrito como demonstração de arrependimento. Entendeu? Então, por exemplo, o penitente, ele é aquele cara que está quebrantado por causa de uma coisa que ele fez, que ele reconhece que não deveria ter feito. Entende? Assim, que o catolicismo romano pega, né, para o contexto dele da confissão e absolução e assim por diante. Mas a palavra penitência em si não é uma palavra necessariamente católica. Entendeu? Beleza? Podemos encerrar? Fechou então. Valeu pessoal do Facebook, valeu pessoal do YouTube. Daqui a pouco a gente está de volta. Não tem um café hoje.